versículos de número 7 até o 11. Vamos até o 12, né? O 12 vai ser conclusivo para nós aqui. Vamos fazer da maneira que a gente faz. Eu acho que a gente participa bem, né? Então diz aí o 7: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. E que Ele manifesta agora, pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. O 12. Por causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei que tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Oh, que maravilha, glória a Deus. Pode se sentar, irmãos queridos. Que alegria a gente poder, desse texto, um texto maravilhoso, grandioso. E o apóstolo Paulo, assim, um gigante da fé. Nós temos convicção de que ele foi chamado, e ele também tinha convicção desse chamado. Por isso a gente sempre menciona ele como um dos apóstolos que fizeram a diferença no Evangelho, né? Nós vamos ministrar uma palavra daqui a pouco, mas eu queria deixar para você a necessidade de estarmos unidos mais uma vez. A gente sempre tem falado a respeito dos nossos encontros, e essa semana tem sido extraordinária. Estamos estudando sobre tudo em comum, sobre a igreja primitiva. A lição dessa semana tem falado muito ao nosso coração a respeito de que Deus não desistiu de nós. Você sabia que é uma alegria muito grande saber que Deus não desistiu da gente? E a gente, às vezes, até quer desistir de Deus. A gente diz: Senhor, você quer isso mesmo? Meu Deus, estou aqui na caverna, Senhor, e agora? E aí o Senhor falou: estou contigo, meu filho. Tem 7.000 ainda que não se dobraram diante de Baal, eu estou contigo. Então a gente está estudando sobre esse assunto interessante. A gente convida você a participar com a gente amanhã, às 15 horas. Aonde? Das vencedoras. Amanhã, 15 horas. E à noite, amanhã a última quinta, não, amanhã não é a última. Penúltimo, então amanhã está tendo presencial lá no Ágape. Que horas? 19h30, para a glória de Jesus. Gente, você que não participa ainda do PG, não fique de fora. Por que a gente sempre fala isso? E a gente vai sempre falar sobre isso, porque no PG você recebe muito cuidado. Eu tenho sido cuidado pelo pastor Marcelo, tenho sido cuidado pela Marcela, tenho sido cuidado pela minha própria esposa. Você sabia? Que nesse momento tem sido cuidado pela minha Filomena. Cada dia que a gente está junto, a gente recebe o cuidado. Porque muitas vezes ele fala assim: não, eu faço isso. Rapaz, eu não estou fazendo não, peraí. Então Deus está falando comigo nesse aspecto. A gente começa a se unir, para a gente poder servir melhor a Jesus. E quanta coisa já mudou na minha vida através desses encontros que são muito propositais. Então, eu acho que vale a pena você se esforçar para estar presente. Você que ainda não faz parte do pequeno grupo, procure um rápido. Só que pensar assim: uma vez que você conhece Jesus Cristo, você não quer ficar calado. Então você vai lá e conhece o PG, o Ágape, você mora aqui na região, já vai no PG Ágape. O que vai acontecer? Você vai ficar tão vislumbrado da comunhão, do extraordinário de Deus, do tempo de compartilhamento da palavra. Você vai falar: cara, não posso ficar quieto, eu tenho que falar para alguém, eu tenho que chamar alguém. E aí você vai chamar outra pessoa para servir contigo. Tá legal? Então amanhã, às 15 horas, às 19h30, à noite, o Dunamis vai ser poderoso de novo na Maria Luísa. Meu Deus, vai ser forte, né? Maria Luísa também está com uma missão poderosa amanhã. Amanhã nós temos, e a gente vai assim fazendo rodízio, né? Porque a gente também está treinando o pessoal. Tem muita gente de treinamento. Nós queremos que até o final do ano nós temos ainda pelo menos mais 5 grupos levantando. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, isso, em nome de Jesus, que você acredite com a gente. Sabe, queridos? Porque Deus está chamando a gente para uma grande obra, e Deus está fazendo coisas extraordinárias. Então não falte para a glória de Jesus. Tá bom?
Temos também no domingão, escola bíblica, 17 horas, gente, o tema está poderoso. E assim, a gente tem evento aqui, a gente é a igreja de 2 asas, eu sempre tenho falado. Então a gente tem culto aqui, reuniões aqui e reunião em casa. Se você perder reunião em casa, perder reunião aqui, você fica sem asa. Como é que você vai voar? Então para voar tem que ter asa, né? E se você só for no PG e não vier aqui, você fica com uma asa. Dá para voar com uma asa só? Também não dá. Então a gente convida você para se alimentar, 17 horas aqui, estamos estudando sobre comunhão, sobre a vida da igreja. Meu Deus, é poderoso, a igreja de Jerusalém, um tema interessantíssimo, vale a pena a gente também estar juntos aqui. Então faz de tudo, aproveita o tempo com a família, no domingo, mas vem para a escola bíblica, tá legal? Deus tem falado conosco. À noite temos o culto da família, dia 26, domingão, 18h30, culto da família. Traga alguma família para cá, traga a sua pelo menos. Mas aí, se Deus tocar mais ainda no seu coração, convida o seu vizinho, chama alguém para vir aqui, para a gente poder celebrar Jesus juntos. Deus tem uma palavra para o nosso coração, eu tenho certeza disso. Aliás, irmãos, todas as palavras que têm saído daqui são palavras que estão atingindo o nosso coração, você sabia? Eu sempre digo assim, qualquer pessoa, e qualquer não é pejorativo, todas as pessoas que vêm aqui estão trazendo algo para alimentar o meu coração. Então, quando você está aí, você deve ser alimentado. Quando eu estou aí, também eu sou alimentado. Então, mais do que falar aqui, é ouvir o que Deus tem para nós. Então, domingo é o dia de Deus falar com a gente também no culto da família. Tá bom? Outra coisa também que vamos ter nessa semana, já temos aí as duplas firmadas, algumas pessoas colocaram o nome do grupo. Eu achei que a gente fosse ter pelo menos umas 15 famílias já com nome. Mas vai ser tão gostoso a gente poder almoçar com alguém nesse domingo, ou nesse sábado, ou nessa semana ainda. E a gente vai tirar muita foto para a gente passar aqui no painel, não é isso, Natália? Foto para a gente passar. Então você vai almoçar com alguém, faz aí um videozinho, faz aí uma fotografia, né? Um recorte para a gente colocar aqui, testemunhos, porque o momento desse almoço, ou do café, ou como vai ser, pizza, não sei, é o momento de você compartilhar a sua alegria com o seu irmão à mesa, e você fala, cara, é isso aí que Deus está fazendo com a gente. E aí você vai trazer para cá no domingo como testemunho. Tá certo? Então Deus está chamando a gente para esse tempo de comunhão. Isso. Beleza. Ainda dá tempo, tá bom, gente? Não está fechado lá porque, né? Tá igual aquela mulher lá, porque está aberto ainda. Então, quem quiser, pode colocar o nome, falar, não, eu quero almoçar contigo, então vamos formar essa dupla aqui e vai ser maravilhoso. Bem lembrado, né? Tá certo? Nós também queremos programar para o mês de agosto, se Deus quiser, nós queremos fazer 12 horas de oração aqui. Então, depois a gente vai correr uma lista também, assim que passar esse final de semana, uma lista para a gente ter 12 horas de oração, começando às 6 horas da manhã e terminando às 18 horas. E pelo menos os obreiros, cada um tem que ter 1 hora. Beleza? Então, vamos imaginar, o Renan pega de 6 às 7, eu pego de 7 às 8, o Marcelo de 8 às 9, o Cláudio de 9 às 10, vai assim. Os obreiros todos, tem que ser os caras para encabeçar, já. O Amaury também, dá bom, Amaury, em nome de Jesus. Todo mundo, gente. Deus está chamando a gente para orar. Amém. Deus está chamando a gente para clamar, gente, o tempo está passando. Jesus está voltando, está chamando a gente para orar. Então eu convido você, assim que a lista sair, diga assim, eu quero ficar responsável por 1 hora de oração. Ah, mas o jovem pode também? Pode, só não pode ficar sozinho, né? Vamos imaginar, vai ficar aí um grupo de jovens, vai ficar um grupo de irmãos, então esse tempo de oração vai acontecer para a glória de Jesus, vai ser tremendo mais uma vez. Tá bom? Vamos recolher uma oferta aí, você trouxe uma oferta poderosa, ou trouxe uma dracma, ou trouxe 2 dracmas, nós vamos ofertar ao Senhor nessa noite, pedindo a Ele misericórdia e graça sobre nós, que nós mais uma vez sejamos alcançados por sua dádiva, e nós queremos sim pedir a Deus que Ele nos abençoe, nos enriqueça, não somente com dinheiro, mas com uma vida próspera, uma vida intelectual, uma vida espiritual satisfatória na presença dEle. Convidar a Marcela para fazer a sua oração, pode ser aí mesmo. Vamos fazer a sua oração de agradecimento? Obrigado, Jesus. Sim, Deus. Ó Deus, tem misericórdia. Amém, Senhor. Como o rei Davi, eu quero te louvar.
e Deus tocou muito no meu coração a respeito desse chamamento de Paulo, que a gente já tem observado e parece ser muito, parece estar acontecendo mais vezes, né, o que a gente tem falado, mas aqui a palavra vai se encontrando. E nós temos falado com os adolescentes sobre a vida do apóstolo Paulo. Acaba que na escola dominical também a gente tem partes da igreja como o pontapé inicial em Atos capítulo 2, e esses assuntos vão se misturando na Bíblia. Mas é interessante que nós olhamos o apóstolo Paulo e ele diz para Timóteo que ele está preso, mas existe um regozijo muito grande no coração dele. Se você olhar as cartas paulinas, principalmente as cartas da prisão, que são Filipenses, Colossenses, Timóteo, cartas pastorais também, Filemon, você vai observar o quanto Paulo ele ama a igreja. O quanto Paulo ama a igreja, mas é interessante que Paulo não ama o que a igreja tem, mas ele ama o que a igreja é. E quando Paulo ama o que a igreja é, ele faz questão de dizer para Timóteo que a igreja, ela é o corpo de Cristo. Já falamos aqui em uma outra ocasião. A igreja é a noiva de Cristo, a igreja é o patrimônio que Cristo tem. Então, se Cristo, na verdade, Cristo não teve mais nada senão a igreja. Observe que Jesus, ele é tão investidor que ele usou um jumentinho emprestado. Lembra disso? Uma semana antes da sua morte, Jesus, ele pegou a cruz de Barrabás. A cruz também não era dele, era minha e sua. Jesus também foi enterrado no túmulo de José de Arimateia, também não era dele. Então observe que ele é tão investidor que ele fala assim: olha, as aves têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas tudo que Jesus possui está aqui, ó. A igreja é de Jesus. Mas não são as cadeiras, não é o púlpito, não é a iluminação, projeção, é a igreja, são pessoas. E Paulo, ele tem esse entendimento, porque ele fala assim: ô Timóteo, eu quero te lembrar de uma coisa, que você desperte o dom que está no teu coração, desperta o dom que está em você, e ela existe por imposição de mãos, das minhas mãos. Paulo está dizendo: você também é um líder, você também é um pastor, você foi alguém chamado para fazer o nome de Cristo engrandecido. E outra coisa que Paulo está mostrando para Timóteo era novinho. E em uma outra passagem ele fala: ô Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Porque imagina, Cleves, você vai dirigir uma igreja e você pega um montão de cinquentões. Aí está lá o Cleves, está com 20, 21. Imagina o Cleves sendo o nosso pastor. Amém? 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 Recebe? Então você imagina, aí os cinquentões diriam assim: pô, esse menino novo, 21 anos, pô, você vai falar com a gente sobre doutrina, vai falar para nós sobre a martirologia, vai falar para nós sobre eclesiologia, missiologia. Quem é esse menino? E é o que aconteceu com o Timóteo. Quando Timóteo está na igreja em Éfeso, o que nos parece pelo texto de Paulo é que as pessoas estavam desprezando Timóteo porque ele era mais novo. Ele encontra com Timóteo ali em Filipos, né, à beira do rio Limpo, ali com 17 anos mais ou menos, e ele foi logo chamado para trabalhar com Paulo. Então você imagina, todo mundo olhando para Timóteo e falando: rapaz, esse menino é muito novo. E ele falou assim: ninguém despreze o dom que é em ti. E Paulo continua dizendo: porque não foi Deus não deu para a gente um espírito de temor. E o temor aqui não é reverência, o temor aqui é medo. Deus não deu para a gente, igreja, um espírito de medo. A gente subiu os morros e falou assim: meu Deus, eu estou com medo aqui. Não é para ter medo. A gente tem uma segurança de que Cristo está com a gente. E também não é para ter medo do diabo, do inimigo, não. Um dia alguém disse para a gente assim: meu Deus, eu falei assim, agora o pastor não está aqui para expulsar o demônio. Eu falei: mas Jesus está, irmão. Mas Jesus está contigo. Então tem gente que tem medo do demônio, tem medo da manifestação demoníaca, porque acredita que só o pastor, só o bispo, o apóstolo pode expulsar. Não, nós temos autoridade no nome de Jesus. E Paulo está falando para Timóteo: Deus não deu espírito de temor, de medo para a gente, não, deu de fortaleza. A gente é forte, a gente é fortalecido no Senhor. Deus também é o espírito de amor. Amor é um sentimento, ao mesmo tempo que ele é um sentimento, ele é um mandamento. Eu sei que algumas pessoas classificam o amor como sentimento apenas, mas o amor para mim, assim como a ira, é um sentimento. O ódio é um sentimento.
Só que quando eu externo o que há em mim, ele vira um mandamento. Então, quando a Bíblia diz assim, acho que Filipenses capítulo 2 fala assim, então, rogo-vos que vocês sintais o mesmo que Jesus. Jesus sentiu amor por nós. Só que o amor de Jesus foi transmitido pelo mandamento, que é de amar o próximo. Então, se eu apenas sinto, isso mesmo, né? Isso, sentindo a mesma coisa. Que coisa? Que Cristo, não sendo Deus, não supôs ser igual a Deus, tal. Ele está dizendo, Cristo amou a igreja com sentimento, mas esse sentimento de amor foi externado. E uma vez que esse sentimento é colocado para fora, ele é um mandamento. Então perceba, Paulo está dizendo assim, olha, ele deu um espírito de amor, de fortaleza, de moderação, ou seja, você tem que ser equilibrado, mas ele fala uma coisa muito importante. Ele fala, você não pode, Timóteo, se envergonhar. Meus irmãos, quantas pessoas estão hoje em programas de televisão com vergonha do Evangelho? E alguém pergunta assim, você é a favor disso, daquilo, outra pessoa diz assim, depende. Né? A pessoa fala, você é a favor do homossexualismo? A pessoa, depende, né? Às vezes aconteceu uma dificuldade lá nos cromossomos, ou uma criação diferente, e a pessoa fica assim, você fica sempre em intermitência, assim, para poder não falar a verdade. Temos pessoas que, infelizmente, que dizem ser cristãs, que defendem, inclusive, como é que a gente vai chamar? Defendem o bandido, por exemplo. Dizendo que o bandido não teve estudo, por isso que ele é um bandido, que ele está mais na sociedade. E tem gente que fica ali, sabe? Depende não. Bandido é bandido. Bandido é bandido. Ladrão é ladrão. Tem ladrão na Bíblia? Tem ladrão na Bíblia. Ele foi salvo por Jesus. Se arrependeu? Se arrependeu. Mas também tem ladrão que não foi salvo. Mas era ladrão. Tinha homossexual na Bíblia? Bom, a Bíblia diz que sim. Lá em Sodoma e Gomorra tinha vários. Eles queriam, inclusive, entrar lá na casa de Ló, acharam os anjos bonitinhos, queria fazer lá um... Então você percebe que já tinha. Romanos capítulo 1, 26 em diante, fala que o Senhor entregou eles as próprias paixões, porque eles não queriam. Eles reverteram o amor, eles diziam assim, para a gente tanto faz, homem ou mulher, tanto faz. Quando na verdade, Paulo está dizendo para Timóteo, você não pode abrir mão desses princípios. Paulo está dizendo para Timóteo que Timóteo precisa não se envergonhar do Evangelho, do testemunho do Senhor, e nem se envergonhar de quem? Do próprio Paulo. Porque Paulo estava preso, Timóteo podia dizer assim, Paulo está preso, então está tudo certo. Ele falou, não se envergonhe do Evangelho, e nem se envergonhe de mim, mas participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. E quando nós lemos isso aqui, eu estava lendo isso aqui, achei poderoso. Eu queria compartilhar com vocês sobre 4 aspectos, ou 4 pilares, por exemplo, 4 características de uma necessidade que nós temos hoje. Porque se Timóteo está ouvindo essas palavras de Paulo, significa que existem razões para a gente poder falar desse amor. Eu sei que tem muitas razões, mas existem pelo menos 4, eu trouxe 4 aqui, eu sei que você pode colocar a 5ª coisa, a 6ª coisa, mas 4 coisas que são importantíssimas que Paulo está falando para Timóteo. 4 coisas que vão chamar a nossa atenção, e Paulo está dizendo para Timóteo, você não pode se envergonhar do Evangelho. Ou seja, você está trabalhando lá, fazendo uma solda, né, Maurita? Eles estão fazendo uma solda, e tem o pessoal com piadinhas indesejadas, aquela coisa toda, e você tem que falar, não, eu não trabalho com isso aí não, eu só trabalho com o Evangelho. Alguém chega assim numa festa, só toma um gole aí, não, eu só bebo água da vida. A gente tem que ter essa coisa com a gente. Quero baseado, não estou baseado só na palavra, já diz o Salomão. Então, 4 razões, pelo menos, para a gente entender por que Cristo mandou a gente falar dele e por que Paulo está falando sobre isso. 4 razões. A primeira razão é que nós precisamos pregar Jesus, como Paulo disse para Timóteo, porque pregar Jesus é um mandamento dele mesmo. E talvez isso possa passar batido na vida de muitos de nós. Quando o tempo passa, hoje é quarta-feira, talvez a gente não conseguiu falar de Jesus para ninguém. Talvez a gente não conseguiu falar de Jesus para ninguém falando e nem conseguiu falar vivendo. Então, a gente pode apresentar pelo menos essas 4 razões aqui. A gente precisa falar de Jesus, porque Jesus está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de todo e qualquer nome. Esse é o nome que limpa o pecador. Esse é o nome que transforma o pecador. Lá em Mateus 28, 19, é um texto muito
familiar. A Bíblia diz para nós que o próprio Cristo, após ressuscitado, ele deixou uma missão. Qual é a missão que Jesus deixou para nós? 28:19. Ide ensinai a todas as nações. Você já sabe esse versículo de cor? Ensinando e batizando em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, não é isso? E depois ele fala para ensinar a guardar todas essas coisas. Que coisas? O discipulado. Tudo que nós ensinamos para o nosso filho, tudo que ensinamos para aquele recém-convertido, deve ficar guardado no coração e você deve tomar a lição dele. Eu lembro quando a gente ia para a alfabetização, até a 4ª série, a professora chamava assim, né? Vou tomar a lição. Tomar a lição e perguntar, né? E aí, você aprendeu? O que você aprendeu aí? Vamos tirar a prova real, lembra? Lembra da prova real em matemática? Quando fazia a multiplicação, depois dividia, para ver se estava batendo certinho, né? Ou fazia a adição, depois fazia a subtração. Toda a mesma sorte é o que a Bíblia está dizendo para nós. Nós precisamos evangelizar porque é um mandamento de Jesus. Eu não posso evangelizar porque o pastor está pedindo. Não, não é o pastor que está pedindo. Eu tenho que evangelizar porque senão eu fico sem jeito. Não, é porque Jesus está mandando. Então observe, Jesus está nos mandando evangelizar, ou falar do seu doce amor. Então não há o que discutir. Isso não é obrigação apenas do pastor, dos obreiros, não é obrigação apenas de um líder de grupo, mas é obrigação de todo crente. Respirar Jesus onde a gente for. Onde eu passar, eu exalar esse amor de Cristo. Quando as pessoas olharem para mim e falar, rapaz, ali está indo certo de Jesus. E a minha vida é uma carta lida. Quando esse casal andar na rua aí, o Gustavo e a Marcela vão ver, esse pessoal é crente. Eles são crentes, eles são diferentes. Eles vão ver essa diferença em nós. Então a primeira coisa que nós encontramos é isso. Queria convidar você para ler Lucas capítulo 24, 46 e 47. Lucas 24, 26 não tem, né? 24, 46 ao 47. Essa história é maravilhosa porque tem 2 discípulos preocupadíssimos como é que seria o futuro de Israel, e se emparelha com ele um homem. Esse homem se chama Jesus, no entanto eles não sabem quem é ainda, mas existe algo poderoso no texto para compartilharmos. Quem vai ler para nós? 24, 46 e 47. E disse: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Oh, maravilha! Olha que maravilhoso, irmãos. Depois que os olhos deles foram abertos, chegou esse entendimento. Que entendimento? Nós precisamos pregar o Evangelho. Quando? Começando em Jerusalém. Lembra que eles voltaram, foram para Jerusalém, chegou lá, está todo mundo trancado em casa, e eles começaram a falar, o pessoal não acreditou muito, mas foi de Jerusalém que começou a evangelização. E a grande questão, nós temos os 3 pontos principais, os 3 lugares principais, onde aconteceram 3 coisas principais também. A primeira é que Jerusalém é o berço da adoração. Tudo começa em Jerusalém. Você sabia disso? Por isso que a mulher pergunta, é aqui ou lá, né? Em Jerusalém, em Samaria, onde é que tem que adorar? Porque Jerusalém é o berço da adoração. Enquanto a Grécia é o berço do conhecimento, e Roma é o berço da guerra. Então, quer falar de guerra? Fala com os romanos. Quer falar de conhecimento? Fala com os gregos. Mas quer falar de adoração? Fala com a igreja. Com a igreja? É a igreja que está em Jerusalém. Nós somos o povo de Deus, gente. E onde é que começa a evangelização? Em Jerusalém. A sua casa é uma mini Jerusalém. Você sabia? Um PG na sua casa é uma mini Jerusalém. Lá em casa eu tenho 2 mini Jerusalém. Amém? Amém. Eu estava pensando, se fosse semana toda, meu Deus, hein? Ficar sem trabalhar, ficar todo dia em jejum, oração, a hora que o pessoal chegar, oh meu Deus, oh glória! Que coisa gostosa, hein? Mas não está dando, né, gente? Mas imagina, Deus quer usar a sua vida. Sabe, Deus, gente, que coisa maravilhosa, você poder abrir a sua casa. Eu sempre digo, sentar com pessoas ali,
de vários níveis, pessoas que choram, pessoas que precisam de ajuda, e você poder compartilhar do Evangelho. Que coisa poderosa, que coisa maravilhosa, sabe? Então a gente fica pensando assim, meu Deus, eu quero sapatear, tá, mas sapateia, não tem problema não. Eu quero chorar, você pode chorar, mas eu não posso deixar de evangelizar. Porque evangelizar é um mandamento do Senhor. E esses dois aqui entenderam, o pastor Marcelo deu para nós, que Jesus deixou claro que no seu nome nós deveríamos pregar o arrependimento. Nós deveríamos pregar também a remissão dos pecados em todas as nações, começando aonde? Em Jerusalém. Jerusalém é a casa dos discípulos, e vão começar em Jerusalém. Então perceba que não é uma função apenas do pastor, do presbítero, do diácono. Todos nós temos a função de fazer discípulos para o meio nazareno. Você está entendendo até aqui, amém, gente? Amém. Então é um mandamento de Jesus. Vamos repetir juntos? É um mandamento de Jesus. Ok? Segunda coisa que a gente entende que Paulo está falando para Timóteo é que eu preciso pregar o Evangelho também, porque pregar o Evangelho é a maior expressão de amor da igreja. Sabe, o amor que a igreja tem pelo perdido é a maior expressão que existe. Você consegue entender isso? Imagina, a igreja aqui podia ter fila de pessoas para receber marmitex. É muito bom. Tudo bem. Fila para as pessoas receberem mantimento, receberem roupas. Está tudo certo, a ação social. Mas o que a igreja tem de poderosa nela é a expressão do amor de Deus. Qual é a expressão do amor de Deus? Jesus. Porque Deus enviou Jesus ao mundo para salvar o mundo, salvar a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o texto áureo que o Senhor deixou para nós. É a maior expressão de amor da igreja. A igreja primitiva amava as pessoas. A igreja primitiva, ela vivia intensamente esse amor de Jesus. E a pergunta que fica para nós: o que está faltando para nós sermos a igreja primitiva? Será que está faltando dinheiro? Está faltando dinheiro para você? Não, né? Está faltando alegria no seu coração? Também não, né? Está faltando amor de Jesus? Moderação, que Paulo fala para Timóteo? O que está faltando? Só está faltando eu fazer o quê? Arregaçar as mangas e botar a mão na massa. É isso que o padeiro faz. O padeiro levanta cedinho. Você chega lá, gente, na padaria, aquele cheio de pão fresquinho, você não sabe o trabalho que deu para o padeiro. O camarada levantou 3, 4 horas da manhã, foi lá, preparou a massa, deixou a massa descansar, colocou no forno, ficou de olho no relógio e tal, aquela coisa. Na hora que você chega lá, só tem um pão fresquinho, quente, muito obrigado. E nós às vezes ainda falamos assim, que não tem um pão mais fresquinho, não? Porque chega lá, o pão está frio, mas está fresco, a gente quer um pão quentinho. E o padeiro falou: eu vou ver para você. O trabalho que tem para fazer está aqui, ó, na nossa mão. Deus está chamando a gente para colocar a mão na massa. Deus está chamando a gente para fazer o quê? Para a gente se envolver. E para a gente não se conformar apenas em fazer uma reunião. Sabe, às vezes a gente faz a reunião, e eu sei que o tempo é tão corrido, mas o PG a gente sempre terminou uma reunião, a gente começa a convidar já. Então hoje já foi o dia de fazer os contatos. Hoje já foi o dia de mandar mensagem para alguém, né, pastor Marcelo? Já foi o dia de a gente ministrar no coração de alguém e falar assim: eu preciso de você na semana que vem comigo. Eu preciso de você porque você é importante para mim. E caminhar com aquela pessoa e levá-la até o batismo, ela conhecer Jesus Cristo e ela ser consolidada. Então, mais do que a gente fazer a reunião, a gente entender que Deus colocou amor no nosso coração, gente. Amém. Paulo está falando: Timóteo, você tem amor de Deus no seu coração, você tem moderação, você não tem um espírito de temor, de medo, não, vai para frente, vai para cima. Nossa, mas esse time é muito grande. Vai, você vai vencer. Nossa, mas o gigante vai me derrotar. Imagina se Davi olhasse para o gigante e falasse assim: cara, esse gigante não dá para mim não. Eu sempre digo, o gigante olhou Davi de cima para baixo, ok? Porque Davi era pequenininho, mas a fé de Davi estava tão acima do gigante, que o gigante para Davi era miniatura, porque ele fala assim: eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. A garantia de Davi não estava na funda, não estava na pedra e nem estava no seu próprio conhecimento. Ele até falou assim: olha, eu matei um urso, matei um leão, eu até vou, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Então fazer uma reunião de PG é legal, muito bom, muito gostoso.
mas eu não posso me conformar apenas com o lanche, apenas com a reunião, apenas com a adoração. Eu preciso levar pessoas a Jesus, e eu preciso entender que eu tenho uma maior expressão do Senhor em mim, que é o amor. Vamos ver em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8. O que Paulo diz para essa igreja? O que Paulo fala para essa igreja? Porque se ele está chamando a igreja primitiva para orar, se ele está chamando a igreja primitiva para amar, e para evangelizar, e para entregar essa palavra, o que ele está dizendo a respeito dessa igreja em Tessalônica? 1 Tessalonicenses 1, 18. Está na Bíblia, está na Bíblia. Está aí na Bíblia, achou? 1, 18, vamos lá, quem vai ler? Um 18. Isso. É 1:8, gente. Vocês estão entendendo 1:18? Não, 1:8. Vocês ficam entendendo, todo mundo junto a mesma coisa, é 1:8, tá? Vamos lá, quem pode ler para nós? Poderoso, gente. Paulo está falando, a fama de vocês já chegou, eu não tenho necessidade de ficar falando nada para vocês, porque vocês entenderam. O que Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica é o seguinte: a palavra de Deus caiu no coração dos tessalonicenses, a Macedônia e a Caia ficaram ouvindo falar, por quê? Porque eles começaram a pregar. E Paulo está falando, agora não tem necessidade alguma de ficar falando coisa para vocês, porque eles entenderam. A pergunta que Deus faz para nós, você entendeu? Quem entendeu? Deixa eu ver, só quem entendeu. Mas pelo amor de Deus, gente, você entendeu? Se você entendeu, se nós entendemos, nós precisamos pregar o Evangelho. Agora, a gente precisa sair desse estado de consumista, sabe? As pessoas que só consomem, elas vêm ao domingo, e elas acostumam com o domingo. Ai, foi gostoso, foi bonito o culto, hein, Cláudio? Poxa, hein, cara, que culto gostoso, né? Que benção. Tá, mas aí acabou. Aí só segunda-feira, só domingo que eu vou consumir de novo. E lembrando que consumir é acabar, tá? A gente às vezes confunde a palavra porque ela é polissêmica, né? Mas a gente fala assim, eu consumi. Quando eu consumi, acabou. Então quando você consome no culto, comi a palavra maravilhosa. Segunda-feira, terça-feira, se você não alimentar a tua alma, domingo que vem você vai consumir de novo. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: a igreja de Tessalônica foi a igreja que comunicou muito com Paulo, porque eles ouviram falar do Evangelho, a palavra do Senhor soou para eles, e eles dividiram com as pessoas em todos os arredores, de tal maneira que dela já não temos necessidade de falar alguma coisa para vocês. Quando eu entendo o Evangelho, quando eu entendo que pregar o Evangelho é a maior expressão de amor da igreja, tudo fica fácil. Eu já ando com folhetos no bolso, eu já ando com bíblias na mochila, eu já ando com folhetos no porta-luva do carro, eu já ando com os folhetinhos do PG na minha carteirinha. Você já anda também, né? E aí quando alguém perguntar uma coisa, não está aqui, cara, um cartãozinho, vamos conversar daqui a pouco sobre esse assunto. É respirar a evangelização, sabe? É se voltar para isso. Nós tivemos no início foi desse ano mesmo, né? A gente fez a revista da evangelização, acho que foi no primeiro trimestre. Nós falamos tanto sobre forma de evangelizar, nós falamos tanto, mas eu reitero o que eu disse da outra vez, que nós sabemos muito como fazer, mas a gente esquece de fazer. Isso é uma coisa que tem que acontecer com a gente dia após dia. Senhor, me lembra, não posso me esquecer da tua palavra, não posso, Senhor, não posso. Deus, toca no meu coração, eu preciso sair, eu preciso falar. Me faz jejuar, Deus, para poder chamar mais pessoas, me faz orar mais, Deus. Porque, gente, é a maior expressão de amor. Deus deu seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados. E eu preciso fazer esse nome. O amor daqueles crentes na época, eles não se perdiam com teorias, não. Sabe, não se perdiam com teorias, eles também não ficavam presos a qualquer atividade. Eles queriam ir para a igreja. A Bíblia diz que eles queriam ir todo dia para a igreja. Olha que coisa poderosa, gente.
Então, a postura deles era mais do que suficiente para levar milhares de homens, mulheres e crianças aos pés do Salvador. A postura deles. Qual é a postura de um cristão? É dizer assim: eu tenho um Salvador. Eu tenho um Salvador. Esse Salvador me comprou, mesmo eu não merecendo, ele me comprou. Esse Salvador foi lá no lugar do pecado, no lugar de impureza, ele me fez puro. Eu tenho um Salvador. Essa é a mensagem de Deus para nós. Ainda algo interessante é que hoje a gente enfrenta uma crise política, a gente enfrenta uma crise religiosa, questão de identidade, problemas sociais. A gente enfrenta. E tudo isso fica meio que permeando a cabeça do cristão e dizendo assim: poxa, mas é muito difícil falar, ela não vai me ouvir. Uma coisa que a gente tem aprendido é que o perdido está realmente perdido. Ele está perdido, não estamos dizendo que ele está perdido, que não tem jeito para ele, mas ele está perdido. Eu conversava, acho que foi com o Vitor Renan, com o pastor Marcelo, que quando eu vim para a gente de fora, isso foi 10 de agosto de 2003. Meu Deus, que tempo bom, hein? Eu me lembro que eu não sabia andar de fora, e alguém disse assim: cara, a tua referência é o Parque Alfred. Então quando eu chegava, eu não sabia se eu estava no São João, não sabia se eu estava na Marechal, não sabia de nada. Aí o que eu fazia? Eu falei: vou ficar perguntando, vai que aqui é um lugar meio perigoso, que eu rio, meio esquisito, né? Aí eu falei: vai que aqui é. Eu subia tudinho, chegava na Rio Branco, eu olhava: não, ali é Alfred, se ali é Alfred, não, ali é Marechal, ali é São João. Eu comecei a gravar, mas eu estava perdido. Eu estava tão perdido que eu tinha que retomar o lugar de origem para saber onde eu ia. Tinha uma vez, Amaury, que eu estava na Rio Branco e o pessoal falava assim: toma cuidado porque a pista do meio é dupla. Meus irmãos, quase que vocês não me ver falando aqui hoje. Porque o dia que eu olhei assim, não vinha ônibus assim, aí eu já fiz assim: eu peguei tudo assim, ó. Meu Deus do céu, quase que eu vou. Pessoal, você vai esperando para morrer aqui de fora? Meu Deus do céu. Eu estava perdido. Eu não sabia andar. Eu não sabia como fazer, eu não conhecia os lugares, não tinha ninguém para me orientar. Então acontece muito isso aqui, porque a crise econômica, os problemas sociais, os problemas de política, acaba atrapalhando as pessoas, estão perdidas, o mundo está perdido. Mas nós temos como dar direção para essas pessoas. Como? Existe um Parque Alfred, se você me entende. Existe alguém que está no centro. Existe um centro, esse centro se chama Jesus. Ele está no centro. E quando as pessoas não sabem para onde ir, o que elas fazem? Retornam ao centro. E diz assim: não caminha por ali. Aí Deus vai direcionando a gente. Sabe? Então, a maior expressão de amor da igreja é Jesus Cristo. A terceira coisa que eu notei aqui é que o mundo está perdido. Acabamos de falar aqui agora. O mundo está perdido. Então, se a gente implementar essa vontade no nosso coração, de falar assim: eu vou ganhar almas para Cristo. Se você falar assim: esse ano, pelo menos esse ano, uma alma eu vou levar para Jesus. Gente, eu não estou falando apenas de entregar um folheto, eu estou falando de você levar essa pessoa a Cristo. Porque a gente chama a pessoa para a igreja, chama para o PG, ela vai, na outra semana ela não vai, a gente pensa: ela não quer nada com nada. Não, ela quer, só que ela está perdida. Ela não sabe como fazer. E qual é a nossa missão? Indicar para ela o caminho. Vamos ler aí na Bíblia, capítulo 5, versículo 19, da primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 19. As pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno. A passos largos para o inferno. E eu não posso me calar diante da necessidade que o mundo tem. Porque nós somos de quem, gente? Nós somos de Deus, né? Nós somos de Deus. Então a primeira parte do versículo não pode ficar só assim no romantismo. Pô, eu sou de Deus, beleza. Mas tem outra parte também. Vamos ler juntos? Vamos? Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz no maligno. O mundo está morto, o mundo está deitado, está caído, está perdido. Está no sono da indolência. O mundo está totalmente perdido. Mas nós sabemos que nós somos de Deus. Tá, mas eu sou de Deus, mas eu vou continuar sendo de Deus sem falar de Deus para ninguém? Eu vou continuar sendo de Deus, sabendo que eu tenho uma grande chance de alimentar outra pessoa, eu tenho comida para dar para essa pessoa, mas eu não dou? Então, embora o mundo esteja perdido, a gente não pode ficar indiferente.
Mesmo o mundo perdido, eu não posso ficar indiferente. Alguns se acham aprisionados em drogas, outras pessoas estão na devassidão, estão na violência. Tem gente, por exemplo, que está em falsas religiões. O que tem de crente chamando católico de irmão, meu Deus do céu. Olha o nosso irmão católico, olha o nosso irmão adventista, nosso irmão do Testemunho de Jeová, não, nós somos, ou nosso irmão mormon, nós não somos nossos irmãos, não. Toda religião que tem adição, subtração, multiplicação ou divisão não é irmão. A Igreja Católica, por exemplo, o que ela tem? Ela tem Maria. Então ela adicionou mais um Salvador, no caso uma Salvadora. Ela adicionou mais uma pessoa que salva. Então não é. Nós temos lá a ideia do bode Azazel, né, que as pessoas falam lá que na Adventista fala, por exemplo, quando Jesus vier, Jesus vai pegar os pecados todinho que estavam sobre ele, vai colocar sobre Satanás vai levar os pecados. Não. Só o batismo deles que serve. Eu não posso doar sangue porque o sangue vai misturar e a alma vai misturar com a alma do outro. Que negócio estranho é esse? Então não é irmão, não é irmão. Mas a Bíblia está dizendo para a gente assim, olha, que existem pessoas que estão perdidas, elas jazem no maligno, elas estão mortas, estão deitadas. Por quê? Porque elas não conhecem a verdade. Falsas religiões, drogas, aprisionados na devassidão, na violência. E só Jesus pode transformar essas pessoas. Só Ele pode. Agora Ele tem um agente. O agente é o Espírito Santo. O agente da transformação do mundo é o Espírito Santo. Gente, não dá para a gente ouvir essa palavra e ficar parado, não. Porque tocou no meu coração. Não dá para ouvir essa palavra e eu continuar do mesmo jeito que eu estou. Não dá para ouvir essa palavra e simplesmente dizer assim, puxa, é verdade mesmo, a igreja é expressão, o mundo está perdido, Jesus mandou pregar, mas e daí? Eu não posso sair daqui hoje dizendo assim, poxa, gostei da palavra. Eu tenho que sair dizendo assim, a palavra me confrontou, a palavra mudou o meu coração, minha maneira de pensar. Para terminar, Judas 22, 23, olha o que o meu irmão de Jesus disse para nós. Judas 22 e 23, já até falamos numa outra ocasião sobre esse versículo 23, mas ele diz assim, apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. 22, olha o 23, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. O que Judas está dizendo é o seguinte: nós precisamos levar o Evangelho com piedade, reverência. Para quem? Para quem está duvidoso. Gente, existe uma frase lá no DNA que marcou meu coração, que dizia assim, olha, se nós convidarmos, as pessoas virão. Poxa, aquilo tocou tanto no meu coração. Se você fizer um convite, a pessoa vai vir. Por que ela vai vir? Porque ela está duvidosa. Sabe, ela está duvidosa, ela não sabe quem é o Salvador. Ela não sabe direito se tem céu, se tem inferno, se é purgatório, se é reencarnação, o que é? Então nós temos a solução. Quando a pessoa chegar e te falar assim, olha, a resposta que você precisa está aqui, ó. Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário por você, ressuscitou ao terceiro dia e por fim, Jesus breve vai voltar. Olha que interessante. 4 coisas importantes. A última coisa é porque Jesus breve vem. Então eu preciso pregar Jesus pelo menos por 4 pontos. Quais são os 4 que eu coloquei? O primeiro é que é o mandamento de Jesus. A segunda coisa, a maior expressão de amor da igreja. A terceira é porque o mundo está perdido, não é isso? E a quarta é porque Jesus breve vem. Quantos têm ouvido essa expressão já há mais de 10, 15 anos, 20 anos? Meu Deus, hein? Você tá animado até hoje? É, não é, Marcelo? A gente ouviu, eu lembro desde novo, quando eu comecei a ir para a igreja, eu tinha 15 anos de idade. Quando eu comecei na Assembleia de Deus de Correios, estava com uma indústria 4.200, eu lembro direitinho, Correios, Petrópolis,
Rio de Janeiro, 725, 720, 000, dá para lembrar direitinho disso. Eu me lembro quando eu cheguei lá, o pastor Custódio dizia assim: irmão, Jesus está voltando. Rapaz, que me dava um arrepio, irmão. Meu Deus, eu ficava com medo. Eu falei: Jesus voltar, eu estou perdido. E eu ouvia assim: Jesus está voltando. Irmão, tem gente aí vivendo em pecado. Eles falavam assim mesmo: Jesus vai voltar e vão perecer todo mundo no inferno. Eu falei: meu Deus do céu, como é que vai ser esse negócio? Hoje em dia, quando a gente fala para a pessoa: olha, você está perdido, cara, você vai para o inferno. A pessoa: mas Jesus vai me dar uma chance, ele é bonzinho. Se você conhece um pouco da doutrina universalista, essa doutrina diz que no final Jesus vai salvar todo mundo. Isso está tirando da mente das pessoas o desejo do céu. Porque imagina, se o professor da faculdade passa todo mundo, até mesmo quem fez a prova, tirou o E da vida e o outro tirou A, Deus é injusto. Porque ele cobrou de mim uma coisa e vai levar outra pessoa, porque ela também, ela viveu errado. Então imagina e fala: você tem que ser santo, tem que ser puro, tem que ser santo como eu sou. Aí no final das contas ele salva todo mundo, está errado. Então, quando a gente fala que Jesus breve vem, de verdade ele breve vem. E eu preciso sentir temor no meu coração, sabe disso? Temor no meu coração, como Jesus vai me encontrar quando ele voltar. Como ele vai me encontrar? E eu estou dizendo a respeito de ganhar almas para Cristo, não é porque você vai morrer sem salvação porque você não pregou, não é isso, não. Eu estou dizendo que aquela pessoa que você não pregou, que eu não preguei, vai morrer sem salvação. Então você imagina, a Nájila tem na mão dela a faca e o queijo, conforme a gente diz. E outro dia eu estava pensando nisso, né, irmão? Quando nós compramos um queijo, lembra? E dentro da geladeira tinha um queijo com uma faca. Eu falei: por que essa expressão? É porque está fácil demais. Está fácil demais. É só chegar, abrir a geladeira, clareou, pum, fatiou, deixa a faca para o próximo. É a mesma coisa. Nós temos a faca e o queijo na mão, se a gente pode dizer assim. Nós temos o manual, que é a Bíblia. Nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho. Nós temos o chamado de Jesus. Nós temos Jesus do chamado. Então por que eu não vou falar de Jesus para alguém? Eu preciso falar. Mas você imagina alguém falar assim: não, eu estou salvo. 1 João 5,19 diz: nós somos de Deus. E tem muita gente que para na parte A do versículo. Fala: eu sou de Deus. Mas e o teu amigo? Não, o meu amigo não é, não. É ele que se lasca para lá. Não, eu não posso fazer isso. Eu tenho que dizer: Senhor, Jesus breve vem. Finalmente, então, a gente precisa empregar todos os nossos esforços, porque Jesus não tarda a voltar. Toda vez que você ouvir assim: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, tem que haver um temor no teu coração. Tem que haver um temor no meu coração. Tá certo? Jesus não tarda a voltar e a sua advertência é urgente. Vamos ler o último versículo? A sua advertência é urgente para nós. É urgente. João capítulo 9, versículo 4. João 9, 4. Nós temos uma expressão de Jesus falando a respeito daquele cego de nascença. E ele fala algo interessante. Queria pedir você para ler para nós terminarmos. 9:4, quem vai? Meu Deus, hein? É fazer as obras enquanto é dia. Vai chegar um tempo que não vai dar para fazer mais, hein? Quando é que vai chegar esse tempo? Talvez quando você estiver com 75, 80, aí você está assim: meu Deus, eu queria tanto pregar o Evangelho. Aí já passou. Já, os frutos já aconteceram, já caiu da árvore. Imagina. Aí tem gente com 85 anos e fala assim: poxa, irmão, se eu soubesse que era assim, poxa, o pastor falou contigo aquele dia lá. Poxa, se eu soubesse que era assim, poxa, eu queria tanto evangelizar. Embora a Bíblia diga para nós que os velhos até na velhice dão frutos viçosos. Eu sempre penso assim: uma pessoa que não consegue subir o morro, ela consegue ficar sentada na praça. Uma pessoa que tem passagem gratuita no ônibus, ela pode entrar no ônibus, sentar ali no banco da frente, pegar 1 hora do dia e só sentadinho dentro do ônibus. Então o que falta em nós? Falta envolvimento.
Uma pessoa aposentada, por exemplo, ela pode sair de casa em casa, uma vez na semana, e entregar um panfleto. Ela pode ir para a fila dos aposentados, chamar alguém para ir para o PG. Ela pode dizer assim, aqui, estamos pegando grupo lá em casa, nós estamos todos aposentados, vamos para casa. Os caras estão todos lá no parque alto jogando dama, gente. Eles estão todos no parque alto jogando xadrez, jogando dama. Lá em cima, lá tem o pessoal de esgrima. A grande oportunidade de chegar e falar, cara, você está à toa, vamos para um lugar comigo aqui. Você está aposentado, eu também. Vamos gastar um dia aqui, vamos aproveitar um dia para a gente estar junto. Onde? Num pequeno grupo. Ah, mas eu não tenho espaço na terça-feira, aqui, não, mas tem lá um ágape à noite. Não, mas não tem um turno de sexta-feira, mas não tem culto domingo, mas não tem escola bíblica, mas não tem culto quarta, irmãos. A gente só não faz se a gente não quiser. Se eu sei da resposta, eu preciso dar a resposta. Jesus está dizendo, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. E a pergunta que fica para nós, quanto nós temos evangelizado? Quanto nós temos falado desse amor poderoso de Jesus? No PG, na rua. Paulo diz para Timóteo, fala de Jesus que nos salvou, versículo 9. Lá no segunda carta de Paulo a Timóteo. Jesus que nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes do tempo dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de Jesus Cristo, nosso Salvador. Olha o que ele diz: o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o qual eu sou constituído pregador e apóstolo. Por causa disso, olha aqui, irmãos, por causa disso eu padeço. Paulo não está ganhando dinheiro com o Evangelho, não, ele diz, eu padeço, por conta disso eu padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. Existe um caixa eletrônico lá no céu, você sabia? Paulo está falando aqui, ó. Tem um caixa. Quando chegar lá tem um depósito. Vai falar, Paulo, pode pegar esse depósito aqui, é teu. Ô Marcelo, ô Gustavo, aqui depósito para você. Aquele grande dia, quando o Senhor chegar lá, Esther. Vai falar, Esther, vem cá, Esther. Tem um depósito para você. Que depósito é esse? Você trouxe muitas almas nessa minha presença. Então eu vou te dar um galardão poderoso. Ô Filomena, ô Maria Luísa, vocês estão aqui? Tem um depósito para vocês. Que depósito é esse? Olha, vocês pregaram o meu Evangelho em qualquer lugar. Pessoas foram salvas através do testemunho da vida de vocês, porque vocês disseram a respeito da minha volta. Então, Senhor, o que é? Um galardão. Eu não sei como é que vai ser o galardão, mas eu sei que deve ser uma coisa muito boa, porque está numa aumentativa, né, gente? Deve ser poderoso, imagina. É galardão, é coisa grande, é coisa poderosa. E só vai receber quem cumpriu o propósito do Senhor. Eu queria convidar você para a gente fazer uma oração nessa noite, se você puder ficar de pé. Eu espero que essa palavra tenha tocado no teu coração, porque ela tem falado comigo, está ardendo no teu coração há um tempo. E Deus está dizendo para nós que nós precisamos de verdade cumprir a grande comissão, porque é o mandamento de Jesus, porque é a maior expressão de amor da igreja, porque de fato o mundo está perdido, o mundo está maligno, mas também precisamos pregar porque Jesus deve vir. Então eu queria convidar você nessa noite a levantar a tua voz. Se de repente teu coração muitas vezes fica desanimado, eu quero pedir a você que ore ao Senhor pedindo um ânimo agora. De repente teu coração está frustrado com alguma coisa, com pessoas, com ideologias, com religião. Deus está dizendo para você nessa noite que você é importante para Ele. Você é aquela pessoa que Deus está chamando para fazer o nome dEle glorificado. Você é aquela pessoa que Deus está chamando para fazer o ID. Para começar onde? Para começar em Jerusalém, para depois ir para a Judéia, para Samaria, até os confins da terra. Eu quero convidar você a fazer essa oração nessa noite. Levanta a sua voz. Se você sente esse desejo de fazer o nome de Jesus conhecido, se você de repente está com estratégia, mas talvez possa estar falhando em algum momento, Deus quer capacitar você, quer capacitar a gente nessa noite. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Pai, de fato nós reconhecemos nessa noite que tudo que foi falado tem tocado em nós. Tudo que tem falado, o Senhor tem falado com a gente, tem mexido com a nossa estrutura. E nós precisamos de verdade, Pai, urgentemente,
Revira, Pai, os nossos conceitos, revira, Senhor Deus, as nossas atividades, revira, Pai, a nossa performance, porque muitas vezes nós buscamos em A, buscamos em B, muitas vezes pensamos em tantas estratégias, mas esquecemos de falar com o Senhor dono da obra. E o Senhor tem falado para Paulo ministrar sobre Timóteo, dizendo: Timóteo, Deus não deu para nós um espírito de medo, Deus não deu para nós um espírito de temor, um espírito de medo, mas de amor, de moderação. Deus deu para nós um coração cheio de gratidão. Eu queria que você orasse de verdade se você crê nessa palavra. Eu queria que você levantasse sua voz se você crê de verdade, que você foi chamado, que você foi condicionado para fazer o mesmo do Senhor, e de ensinar a todas as nações, e de pregar o Evangelho. Pai, nos ajuda, Pai. Tira o desânimo do meu coração, do nosso coração. Tira, meu Pai, aquilo que atrapalha a gente de fazer o melhor para Ti. Nos ajuda a levar pessoas ao conhecimento da verdade, Senhor. Nós queremos levantar a nossa voz nessa noite em oração. Meu irmão, se você entendeu essa palavra, eu acho que você está muito tímido. Se você entendeu essa palavra, você deveria sentir no seu coração a responsabilidade, o peso que Deus deu para nós, a responsabilidade, o domínio que Ele deu para nós, para desbaratarmos qualquer arma do diabo, para vencermos serpentes e escorpiões. Deus deu essa autoridade para a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo levantada para romper com os grilhões do inferno. Nós somos a igreja de Cristo para levantar uma bandeira e dizer: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus breve vem, Jesus breve vem, Jesus vem. Deus, arda no nosso coração esse sentimento, meu Deus, de falarmos do Teu amor para os viciados, para os drogados, por aqueles que estão vivendo uma vida religiosa totalmente, Senhor Deus, desvirtuada da Tua palavra. Nós clamamos ao Senhor nessa noite, meu Pai. Levanta pessoas conectadas com Deus, levanta pessoas no resgate, levanta pessoas, ó Pai, nas vencedoras ali à tarde, levanta pessoas no ágape, levanta irmãos, adolescentes, crianças, todos nós cheios do Teu poder, Senhor. Levanta pessoas no Dunamis, que o Dunamis seja poderoso em nome de Jesus, que o Dunamis seja cheio do Teu poder, Deus, para levarmos pessoas a Jesus. Meu Pai, nos ajuda a falar desse amor para o vizinho, a falar desse amor para o padeiro, para o açougueiro, para o mecânico, mas que não saia da nossa boca senão uma palavra de salvação para essas pessoas. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos a caminhar contigo, meu Pai, e abrir mão da nossa vida, abrir mão do nosso tempo, do nosso conforto, abrir mão da comida, abrir mão da bebida, abrir mão das frutas, abrir mão dos legumes, abrir mão do sono, para levar pessoas a conhecer Jesus. Eu quero nós clamamos ao Senhor nessa noite. Deus, atrai o nosso coração. Nós cantamos nessa noite, atrai o nosso coração. É tudo que nós mais queremos, Senhor. O que nós queremos é ser atraídos pelo Senhor. Espírito Santo, que essa palavra não fique no romantismo, que a gente apenas não gosta dessa palavra, mas que a gente coloque em prática o Teu Evangelho. Que a gente creia de verdade no ID, pregar o Evangelho a toda criatura. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, por cada pessoa que tem visitado a nossa sala, por cada pessoa que tem visitado a casa dos nossos irmãos, por cada pessoa que o Senhor tem nos dado a oportunidade de falar desse amor. Deus, nos ajuda, para que elas possam de verdade entender que só Jesus é a salvação. Nós temos o Senhor, nós temos o Salvador, nós temos o Mestre. Em breve Ele voltará para nos levar. Pai, nós oramos em nome de Jesus, porque nós confiamos nesse nome nós profetizamos essa igreja dinâmica, essa igreja cheia do Teu poder, para viver o extraordinário do Senhor, Pai. Nós queremos assim, porque nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador, que morreu, ressuscitou, em breve voltará para nos buscar. Amém? Você crê nessa palavra? Você pode dar glória a Deus, você pode dar glória a Deus. Nós cremos nessa palavra. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, mas Ele também quer ser Senhor de outras pessoas. Ele está contando com a gente. Amém? Estenda suas mãos, vamos impetrar a bênção apostólica. Que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, que o amor de Deus, nosso Pai, e também a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja conosco, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja diz comigo: amém e amém.